Gravando, deixa eu ver se eu aumento essa tela. Não diminui a tela. Vai ficar assim mesmo. Bem, gente, então vamos dar início aí ao nosso encontro do nosso grupo de estudos, né? Grupo de estudos, leitura, discussão, formado pelos estagiários do PIBID, da UFRJ, licenciandos em filosofia. A gente já estamos, acho que na 20ª ou pouco mais reunião, né, que a gente se reúne para ler, para falar sobre o PIBID, discutir as atividades que a gente faz em Duque de Caxias. E esse é o segundo encontro que a gente convida, né, alguém para poder debater com a gente textos que nos interessam, que dizem respeito dos nossos debates, né? Agora a gente se reúne 15 em 15 dias para discutir temas e textos de autores e autoras sobre raça, gênero e classe, né? Então, a reunião de hoje é sobre essa temática e agora a gente também se reúne nos outros 15 dias para falar e estudar mulheres na história da filosofia. Então, a gente tem lido também aí alguns trabalhos, né, que vão resgatar tanto as biografias quanto os trabalhos filosóficos, intelectuais de mulheres ao longo da história. Enfim, e aí hoje a gente tem aí o prazer e a honra de ter Pedro Fornaciari, é isso mesmo? Fala você. Fornaciari, Fornaciari Grabois, que nome. é, que é professor de filosofia no IFRJ Campus Paracambi. Então é meu companheiro de trabalho, meu companheiro de pesquisas e meu companheiro de afetos também. Então eu tô feliz de tê-lo aqui também com a gente. Ele escolheu o texto da filósofa Denise Ferreira da Silva, o artigo Ninguém, publicado, a gente está lendo a versão de 2014. Enfim, é isto, Pedro. Se quiser se apresentar melhor, falar da sua trajetória um pouquinho também pro povo que está em formação, fica à vontade. Beleza. Boa noite a todas as pessoas presentes. Me ouvem bem? Eu tô aqui sem fone, microfone, só pelo PC direto, né? Então não sei se dá algum efeito aí. Então, eu fiz. Bom, primeiro agradecer aí o convite da Marcela, celebrar esse espaço aqui de estudo precioso, né? Que vocês já estão aí em vários encontros, né? 2 dezenas já. E já chamaram outras pessoas, eu sou só a segunda a ser chamada, né? Bacana também. Enfim, obrigado também. Fico feliz e honrado pelo convite. E tem um desafio aqui enorme, porque na real eu tentei empurrar outro texto, falar, não, vamos falar de outra coisa e tal. E aí Marcela falou, não, tem que ser a Denise e tal, né? Então vamos na Denise. E a minha intimidade, na verdade, com o pensamento da Denise não é muita, né? Mais recentemente eu li o que é a tese dela, que foi publicada em português há menos tempo, que ela originalmente... Deixa eu tirar o efeito da minha câmera. Eu estou aqui na casa dos professores, que a gente aluga aqui em Paracambi. Estou aqui na varanda dessa casa, aqui o Homo Modernos, para uma ideia global de raça. Essa tese dela é de 99, 2000, publicou primeiro em inglês, depois, de fato, só saiu em português agora, mais recentemente. Tá como? Que ano aqui? 24? Enfim, só que o caminho que ela faz é 22, na verdade, perdão, já tem agora um tempo, pouco tempo ainda, né? Mas o caminho que ela faz acaba que ela encaminha, de certa maneira, várias coisas muito próximas do que eu acabei também estudando, enfim, na verdade, o caminho semelhante até certo ponto de outras autoras que eu estudei, outros autores, enfim. E ela até cita, esses autores vão falar um pouquinho disso. Mas eu fiz um caminho na UERJ, em filosofia, graduação, mestrado, doutorado, tudo UERJ, minha casa UERJ, de 2006 a 2019.
Fiquei na UERJ por 13 anos como estudante, somando graduação, né, bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado. E estudei Foucault, muito Foucault lá na UERJ, com a minha professora orientadora durante 11 anos, a Vera Portocarreiro, catedrática lá do Foucault. E aí, na época do doutorado, em 2013, fui estudar racismo, biopoder, sociedade e segurança, fui puxando um fio de estudo, projeto de doutorado em filosofia mesmo, com um autor, né, enfim, que está, de alguma forma, já inserido no cânone filosófico, que é o Foucault, embora ele venha depois, ele também, de alguma forma, está ali inserido, está dialogando, criticando a tradição e se tornou uma referência também, na minha visão, né, do próprio cânone, embora ele tenha uma crítica ao cânone também. Ele é um autor bastante eurocêntrico, na verdade, francocêntrico. Ele fala França, Inglaterra, Alemanha ali no máximo. E aí parte também do meu estudo na época do doutorado, que eu mobilizei muito uma autora chamada Anne Stoller, que é uma estadunidense, uma mulher branca, de origem judia, se eu não me engano, Anne Laura Stoller, que é também da antropologia e história e faz um uso das ferramentas conceituais Foucaultianas e critica o próprio Foucault, trabalha com e contra Foucault. Ela pensou muito em torno do contexto colonial do Sudeste Asiático, já da virada do 19 para o 20, do século 19 e 20. Enfim, e aí a Stoller é citada pela Denise, o Foucault, né, uma referência, o gesto ali filosófico dela tem bastante a ver com parte da crítica, né, da Denise, a ideia de sujeito também tem a ver com a crítica do Foucault e da teoria francesa, embora ela também, em outros momentos, em outra obra, um amigo me orientou aqui, me comentou, eu não li ainda A Dívida Impagável, né, que é um livro em que ela já tece críticas ali ao Foucault, enfim, de forma mais explícita. Mas é isso, minha trajetória, né? Eu sou um homem branco da zona sul do Rio, que fui falar de racismo antinegro, especificamente, né? Da questão do racismo antinegro, da questão da segurança, e pensando também o biopoder. E depois, assim, em outro momento, isso ficou mais evidente, assim, também sobre a necessidade de pensar a branquitude, né? Pensar isso como também um lugar, né? De enunciação de sujeito, de lugar político, epistemológico, etc. Mas naquele momento também, assim, quando fui fazer lá o projeto, lá em 2012, na UERJ, tinha essa vontade, tinha uma questão também com com as militâncias pró-direitos humanos em geral, até com uma entrada no campo religioso, né? Militei junto ao campo evangélico dos direitos humanos e não da direita evangélica, né? Então, isso de alguma forma me deu vários letramentos, na verdade. Foi na Igreja Batista que eu ouvi pela primeira vez assim, vai ler Foucault. Uma psicóloga e um outro teólogo falaram, vai ler Foucault, né? E aí eu estava entrando na faculdade, era um garotinho e fui ler o Foucault por conta própria, depois me associei a essa professora, enfim. Então tem várias idas e vindas aqui também, né? Filiações e desfiliações com a filosofia e buscando outros caminhos, de certa maneira, pensar com a história, pensar com outras coisas, né? Com as críticas feministas, com as ciências sociais, pensar com o cinema, pensar com a vida. Aí estou agora, também nesse momento, desenvolvendo no ensino médio, no IFRJ, no PIBIC Júnior, né, na iniciação científica, pesquisas que têm a ver com a luta de mães e familiares de vítimas de violência de Estado e, enfim, e as produções audiovisuais que falam diretamente desses temas, que tem aí o registro, a memória também da luta delas, da voz delas, da fala, da análise política também que elas estão fazendo da sociedade, do poder, do Estado, enfim. Então, tenho caminhado nessas outras direções. E aí é bacana, assim, a oportunidade de voltar a Denise, estudar, né, esse texto aqui, Ninguém, né, que enfim, fui eu que sugeri o texto de hoje. Ninguém, que tem até o título em inglês, que joga para um outro lugar, né, que é Nobody's, como se fosse não corpos, sem corpos, enfim. Que na própria tradução aqui do texto, ela nem explora isso de forma explícita. Ninguém, direito, racialidade e violência. Até entender aqui
quem que traduziu o texto, porque, salvo engano, ele é... Tá marcado lá, gente? Vocês lembram isso agora? Onde que tá dizendo da tradução desse texto? Mas, se eu não me engano, Não é ele dela mesmo? pode ser que não, porque muita coisa ela já foi fazer lá para fora, né? Ela estudou e trabalhou em Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Hoje a Denise tá em Nova York, né? Mas eu acho que isso aqui é colaborativo o artigo, né? Aí ela, nos agradecimentos aqui na primeira página, ela parece que ela cita a galera que, né, que ajudou ela com esse trabalho. Mas aí são só comentários críticos, né, que ela recebeu e tal, né? Isso é bastante comum nesses, mas aqui não é a autoria dela mesmo, mas aqui a questão da tradução é que eu não tenho certeza agora, fiquei na dúvida. Mas, por exemplo, o próprio tese dela, O Homo Modernos para uma Ideia Global de Raça, não foi ela que traduziu, né? E, enfim, é bastante comum essa. E isso também fala, inclusive, da colonialidade do saber e do poder, né? Como que uma mulher como a Denise também, né? Estudiosa, enfim, desses campos todos, da filosofia, do direito, da sociologia. Ela é artista, multiartista também. Tem trabalhos com audiovisual, por exemplo. Como que a voz dela também ecoa hoje, né? E está sendo mais lida e publicada e consumida aqui, porque também ela fala desde o norte global, né? A própria academia brasileira consome a partir desse protocolo muito colonial, né? Tipo, a gente valoriza ela porque ela está falando lá de cima, né? Se ela fosse isso tudo que ela já falando desde aqui, talvez a voz dela ecoasse de outra maneira, né? E, na verdade, a própria, enfim, trajetória dela passa por ela ter ido lá para fora e feito a carreira também estudando lá fora, se formando e dialogando com essa rede, enfim. Eu também tenho acessado bastante a Denise a partir desse amigo, que é o Renan Porto, que fez direito, estudou filosofia do direito e trabalhou muito com a Denise na tese dele de doutorado lá em Westminster, na Inglaterra. E ela participou da banca, enfim, a tese dele agora vai sair primeiro em inglês, inclusive ele escreveu em inglês a tese também. E ela incentivou lá, vai publicar pela Routledge, editora lá inglesa e tal. Posso começar fazendo um comentário? Tipo assim, Ficar com vocês fiquem à vontade, eu tô... já começar? Então, sobre esse assunto, né, da questão de cima para baixo, né? Enfim, é um texto que fala sobre, né, enfim, parte de um estudo de caso, né, do Rio de Janeiro, né, de uma realidade que ainda é atual, apesar do texto ser de mais de 10 anos atrás, só que não tem nenhuma referência a nenhuma intelectual ou intelectual brasileiros, né? As únicas referências são de jornalistas e de reportagens que ela se baseia, né? Assim, que ela cita. Mas eu achei isso muito, enfim, curioso, para não falar outra coisa, de nesse texto, e é um texto que tem muitas referências, né? Assim, são uma, duas, três. São 4 páginas de referência e ela não referencia nenhuma, né, intelectual brasileiro. Sim, e aí é nesse gesto também. Acho que isso é parte do. A gente não está aqui criticando ela, né? A gente está mostrando a colonialidade, como que o saber é distribuído também dessa maneira, né? Então ela é daqui, mobilizando as teorias de lá, fazendo uma releitura que eu considero bastante sistemática, assim, na verdade, do pensamento moderno europeu, já fazendo uma crítica da sociologia crítica, uma crítica da teoria racial crítica, uma crítica, assim, o que é muito difícil nela também, eu acho que é isso, ela está fazendo a crítica da crítica, enfim. E é uma porrada também. Então ela joga a gente para ler Hobbes, Locke, Hegel, Kant, Herder, coisas bem ali da modernidade, aí também traz ali
o Foucault, né? Nesse texto, né? Em outros lugares, ela vai dialogar com outras coisas, com os feminismos de forma mais explícita, com as artes, com outras. E ela vai ser lida de forma também muito potente por intelectuais e multiartistas do Brasil, como. Ai, tem que tirar aqui o meu. Castiel Vitorino, brasileiro, por exemplo, que é multiartista e psicóloga. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela. Esse aqui, Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude, por exemplo, ensaios, é um livrinho bem interessante, bem provocativo também. J. Mombassa, Castiel, se eu não me engano, é capixaba, é Espírito Santo. J. Mombassa, que é de Natal, que é do Rio Grande do Norte também, multiartista intelectual. Acho que está situada mais também nesse trânsito Brasil, Portugal, enfim. E ela é bastante lida e comentada cada vez mais, né? Tem uma galera recebendo cada vez mais a obra da Denise. E aí é um pouco isso, assim, que eu estava até pontuando no começo. Minha intimidade com a obra dela em si não é tão grande. Estudá-la me joga para, de novo, estudar a própria história da filosofia, a própria filosofia, tentar entender mais e melhor, enfim, as próprias referências que ela está citando. Então, muitas vezes, o estudo dela me faz tentar pensar para trás, para a história, mas com certeza também nos faz pensar para frente, né? Enfim, pensar nossa atualidade, pensar para frente, né? O futuro dessa crítica, enfim, possíveis desbloqueios das críticas, caminhos outros, né? Ela e essas outras que eu citei agora, Castiel, J. Mombassa e a própria Denise, são muito críticas da lógica da representação moderna. Então, também são críticas de uma captura possível em torno da representatividade, tem uma postura bastante radical em torno de como que se produz identidade, diferença, a marcação da diferença, enfim. Tem um caminho bastante, enfim, interessante, provocativo ali. Estou tentando também entender e mapear, por exemplo, como que isso dialoga ou não com os estudos culturais, com o pensamento lá de um Stuart Hall, por exemplo, quando ele está falando de diferença. E aí também o amigo me deu umas dicas, falou que em outros contextos ela vai formular críticas mais explícitas ao Hall, ou vai dialogar com ele, e por aí vai. Então eu também vou aqui tentando, claro, para mim eu não tenho a pretensão, né, de ser, enfim, estudioso da coisa, mas puxar também ali dela caminhos, né, fundamentações também em torno do que eu mesmo estou tentando mobilizar, escrever. Então ela está falando de violência racial, que é um conceito que eu mobilizo, mas talvez em alguma medida aprofunde pouco, embora eu fale da relação racismo, biopoder e outras, e colonialidade, né? Mas ela que, na verdade, eu nem sou dessa escola propriamente, né? Dos decoloniais, né? Também fiz um caminho em paralelo a esse, né? Acabo me filiando mais, claro, com as mediações de hoje, a Fanon, que está muito mais localizado ali nas lutas anticoloniais, enfim. Mas aí com outras leituras possíveis, com outras camadas também em cima dessas, enfim, dessas referências todas. Então ela é muito erudita, né? E traz para a gente assim uma complexidade enorme de também. Então, assim, o estudo mais completo, eu acho, mais sistemático, assim, de entender Denise passaria por ler as referências que ela está lendo. Então, ler e tentar entender ali, ter essas bases bem também mobilizadas, o próprio Hobbes que ela cita, o próprio Locke, o próprio Kant, o próprio Hegel, e ela faz esse caminho, dá uma grande volta, digamos assim, nessa história da filosofia, nesses conceitos, e dá respostas a outras coisas um pouco mais contemporâneas, o próprio Agamben, que é o italiano, que ainda está vivo aí, enfim, mas para pensar um contexto muito concreto e colocar questões muito concretas, né? Por que a morte sistemática de pessoas negras não gera comoção ética, por exemplo, né? Uma das perguntas também disparadoras desse texto especificamente. Então, assim, nessa correria toda, eu não consegui aqui elaborar exatamente uma apresentação
não tenho ela, por isso que eu brinquei e falei que ia ser mais freestyle e improviso e pensar com vocês. E ler fazendo também possíveis, não sei, atravessamentos. De cara, me ocorreu, por exemplo, um atravessamento, e ela está aqui nomeando ninguém, né? E está falando, enfim, de quem está sendo morto e que não gera comoção, que não, enfim, isso não é lido necessariamente como crise ética e pontuando o quanto que esses que são mortos, então, já estão ali inscritos ou escritos de uma certa maneira, né, que ela nomeia aqui como sujeitos raciais subalternos, e ela vai fazer uma crítica de uma certa forma de conceber a diferença racial, que fala do outro, e aí ela tem um outro caminho em relação a isso, né? Ela diz que se diferencia de uma lógica da exclusão ou sociológica ou sociologia da exclusão. Ela também está pontuando aqui, ela retoma essa tese, ela fala bastante disso na tese dela, do Homo Moderno, sobre essa ideia de um eu transparente, da escrita do sujeito europeu como eu transparente, mas mesmo a escrita também de um tipo de sujeito brasileiro, dentro dessa ideia do eu transparente, da tese lá da transparência. E ela vai retomando, enfim, uma série de pontos nesse mergulho com a filosofia. Um atravessamento que me veio foi o caso quando o Bolsonaro já era o presidente da República, em 2019, o caso do músico Evaldo Rosa e também do catador de material reciclável Luciano, agora não lembro o sobrenome, mas um caso que aconteceu lá na região de Guadalupe, enfim, em que o Exército Brasileiro, né, disparou 257 vezes, o caso ficou, na verdade, conhecido como o caso dos 80 disparos. E vocês lembram desse caso? Isso já de 2019. E nessa ocasião, Bolsonaro já era presidente, né, recém-eleito, 2019, abril de 2019 aconteceu esse caso, falou-se muito da situação e ele se posicionou, acho que poucos dias depois, dizendo que o exército não matou ninguém. Isso me chamou bastante atenção já naquela época e, e acredito que isso também de alguma forma dialoga com toda essa reflexão aqui quando a gente está falando de racismo, genocídio, identificar quem matou, nesse caso, nós aqui, né, dentro desse lugar da crítica do poder do Estado e dos seus parceiros, já sabemos quem é o autor, né? No caso dessa série de assassinatos, execuções cometidas pelo próprio Estado, por um agente público, a gente sabe da onde qual é a autoria daquele ato, né? E aí muitas vezes esses atos a gente poderia lê-los como crimes também não solucionados, que são arquivados ou que são absolvidos, ou que você não responsabiliza o autor daquele ato. Aquele ato, na verdade, não é nem lido como crime. E aí a questão também passa por pensar quem morreu, né? E, enfim. Aí completando o que tá falando Uhum, aí, né? Esse não crime, né? Eu acho que ela bate bastante nessa tecla, né? De que a justificativa é a autopreservação do Estado, né? Então não se configura como um crime, né? Faria parte dessa violência originária do próprio Estado, né? Então, assim, eu, em alguma medida também fiquei curiosa para saber, assim, Denise e anarquia, né? Assim, porque esse Estado moderno, né? Ele é uhum, estruturalmente constituído na base de uma violência que ela vai marcar, né? Nesse texto, uma violência racial, assim, né? Então, uhum, não sei, assim, eu sinto bastante essa Denise anárquica, assim, né? uhum, Como uhum. nesse sentido de uma crítica mesmo ao Estado, né? A formação do Estado moderno.
Uhum. E um caminho crítico em relação a quem propõe, a partir de um viés da lógica da exclusão, propõe, então, um contraponto à inclusão, né? Vamos incluir nesse estado de coisas, nessas normas, esses sujeitos que são, então, ali os outros dessa história. Kevin? Você chama de você, tá? A gente tem idade muito próxima. Não. Você falou sobre essa questão de inclusão e tal. Há quem critique essa ideia de inclusão, considerando o contexto que o tipo de humanidade que o Ocidente prega não nos contempla enquanto minoria. E aí eu não falo só do negro, falo só da mulher, da pessoa LGBT, que aí da pessoa branca que é branca no Brasil, enfim. Porque no semestre passado eu tive a oportunidade de conversar, ler alguns textos sobre essa discussão, inclusive Denise Ferreira foi objeto de estudo, onde a gente discutia sobre o quanto Kant, as teorias de Kant contribuíram para o iluminismo e para a ideia de humanidade, que inclusive o direito moderno do Ocidente vai construir a ideia de dignidade humana. Então, assim, aí fica aquele questionamento: como é que pode a Constituição, por exemplo, prever a ideia de dignidade humana, que é o pilar, o fundamento do ordenamento jurídico, mas ao mesmo tempo você tem mortes chanceladas pela própria lei. Direito penal, por exemplo, onde, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, você tem a ideia de auto de resistência. Então, assim, umas coisas assim que a gente percebe que o direito não dá conta. E aí a questão também, assim, a gente vai na filosofia, a filosofia chancela isso. Aí a humanidade que a gente conhece vem da filosofia. E aí o que a gente faz? A gente rompe com essa humanidade ou vai alargar esse conceito de humanidade? Eu acho que esse é um dos pontos do embate dela com outras concepções teóricas, assim, que de várias formas que apostaram nesse alargamento, né? Via uma humanização, via um humanismo, via uma proposta de emancipação, libertação, num viés assim do tipo isso, os pressupostos iluministas, liberais e tal, eles pressupõem a dignidade, então o problema da sociedade que a gente tem, por exemplo, no Brasil, com essa violência toda, ou dessa forma como a polícia age, ou da forma como também o crime organizado age, ou enfim, apontando outros domínios também armados sobre a sociedade, sobre a população, o problema seria a não realização plena desses valores e princípios iluministas, liberais e tal. Então, uma vez que a gente consegue garantir essa inclusão de todos, de fato, para que tenha a dignidade prometida, né, enfim, naquilo que está dito nas declarações de direitos humanos, então a gente resolve, de alguma forma, o problema. E ela está se contrapondo a isso, tensionando isso, né, dizendo que no próprio texto desses, enfim, é o próprio texto, a própria invenção dessa ideia de humanidade, de autoconsciência, de autorrealização e de autopreservação. Ali já está inscrito também a escrita de sujeitos raciais subalternos, né? Então, nesse sentido, ela me lembra muito Foucault. Aí eu vou pensar melhor aqui e falar, Tamara, fica à vontade, gente, para falar. Eu fiquei refletindo depois de ler esse texto sobre tem a esfera política e jurídica da coisa, né, dessa ideia de universalidade, de direitos e tal, e o aspecto social, poderia chamar assim, de como a sociedade, na medida, com o passar do tempo, como que a imagem do corpo negro reverbera no imaginário da sociedade, das pessoas. Então, assim, é muito comum no Rio de Janeiro a gente ter medo, a gente, que eu digo como incluo num racismo estrutural, de um favelado numa rua escura, por exemplo.
sabe assim? Favelado eu chamo no sentido de estar vestido tal qual uma pessoa que mora na favela, que todo mundo que é carioca sabe como é. Dry fit, é, é, short de basquete, o estilo assim, sabe? Cabelo de reflexo. Então, eu vejo que quando a gente entende que a literatura, né, construiu uma ideologia assim para fundamentar, né, e meio que essas pessoas não têm direito porque elas são diferentes, né? É, de alguma forma isso, não sei se isso reverbera na mente da sociedade em geral, que é conivente com a morte de pessoas negras, com o tal do. Quando se fala bandido bom é bandido morto, não se pensa numa pessoa branca que sonega imposto ou que lava dinheiro, num deputado narcotraficante. Você não pensa no Aécio Neves assim. Você pensa, quando a pessoa fala bandido bom é bandido morto, você pensa num corpo racializado. Assim. Então, aí isso eu queria perguntar assim, até que ponto a literatura influenciou nesse imaginário ou não influenciou em nada? O que influenciou foram as questões materiais da escravidão, da marginalização, sabe assim, de como que vocês acham que conversa a questão da gente acadêmico, saber que isso foi né, uma ideologia, né? E como que isso acontece na vida real, assim, para que não haja uma fronteira ética, assim, não tem isso. Entendeu? Então, se morre o preto para a população carioca, é normal morrer 23 pessoas no Jacaré numa operação, sabe? Assim, então, a gente não tem, a gente, que eu digo, a nossa sociedade carioca, a gente não tem muito por causa de uma herança da escravidão, assim. Então eu fico meio que, né, tentando conectar essas duas coisas, o campo teórico com o campo social da nossa realidade, do mundo social que a gente vive, sabe? Olha, complexo em muitas coisas que Tamara trouxe também agora. Assim, te ouvindo, a minha intuição é que alguns pontos da sua questão estão situados ainda, talvez, não é uma crítica a você, né? Até porque eu também não estou aqui para concordar com a Denise necessariamente, ela é, com certeza, uma aliada e, enfim, a gente é que tem que se aliar a ela em algumas medidas, mas também podemos fazer várias leituras. Mas a coisa do que ela está falando da sociológica da exclusão, eu fico muito preocupado, assim, numa abordagem, tentei falar disso também em algum momento da minha tese, da gente, embora eu fale justamente da escravização e pensar como que aquelas tecnologias que estavam presentes já lá nesse Brasil imperial tem continuidades e rupturas com o presente, né? Mas acho difícil também jogar o problema para uma herança de um passado, né? Pensar que a coisa tem a ver com um resquício ou um vestígio do passado, quando essa coisa, essas tecnologias, elas continuam no presente mesmo, se reatualizando, se modificando. Então, enfim, mas claro que ir nesse passado, porque é o passado que não passa, na verdade, né? A própria delimitação entre uma coisa e outra, pensar os contínuos também entre escravização, ditadura, democracia. Inclusive, fui assistir esses dias no Festival do Rio Cheiro de Diesel, filme da Gisele Martins, jornalista da Maré, militante também pró-Palestina. Ela faz uma junção muito forte nas falas dela, na atuação dela entre o genocídio nas favelas, o genocídio negro no Brasil e o genocídio na Palestina, enfim. E junto com a Natasha Neri, que é a autora, junto com Lula Carvalho, diretora do Auto de Resistência, o filme de 2018, que também conta a história, pelo menos 5 casos de chacinas no Rio de Janeiro, inclusive das chacinas de Costa Barros, da Ana Paula, enfim, de Manguinhos. E juntando aqui um pouco também outra coisa, é sobre a internalização do racismo, né? Eu também tenho uma dificuldade, não com o termo racismo estrutural em si, não estou dialogando aqui, tá? Não é uma crítica a você, Tamara, mas para a gente pensar criticamente em alguns pontos. Porque, assim, o racismo ele é estrutural, né? Dizer racismo estrutural já seria, uma medida, até uma redundância, até o próprio autor que como é que tornou esse conceito mais famoso, né? O professor Silvio Almeida, né? Que, enfim, uma série de questões relacionadas
a ele, né? Ele caiu lá desde um lugar de poder em que foi gravemente acusado de assédio, e aí 1000 atravessamentos entre raça, sexualidade, gênero, classe, poder, né? E o bacana é pensar que nenhuma coisa exclui a outra, então, enfim, aqui também o ponto não é nem salvar nem condenar ninguém, mas analisar as formas de poder. E é isso, assim, também, o quanto que a gente internaliza racismos, e aí pode, inclusive, cometer racismo interpessoal, interindividual. E não sei o quanto que. E aí, quando você, enquanto pessoa, e aí nesse caso individual e não instituição, não sei, eu estou interpretando aqui, né? Se assusta com alguém dentro desse reconhecimento próprio aqui, falando do seu próprio racismo, acho importante também a gente sair do lugar da negação, né? Do não somos racistas, que é uma postura clássica do poder, e a gente poder reconhecer os nossos racismos, e várias campanhas antirracistas falam sobre isso e tentam conscientizar a sociedade em geral e também as pessoas brancas em especial, enfim. Mas os racismos internalizados, né, o racismo interpessoal, como que ele é diferente das práticas aqui de um racismo institucional, né? Então, não sei, eu acho que até nesse caso do exemplo, do tipo que você descreve, que em alguma medida, como você deu como exemplo hipotético, né, não sei, de assimilar uma série de possíveis preconceitos pessoais até contra esse tipo, quanto que isso. Não sei, são outros processos também que tem a ver com discurso e tal. E aí que circulam muito, né? Que a gente assimila via uma série de mídias, via todo o discurso que a gente aprendeu ao longo das novelas no Brasil, dos vários discursos. E aí você falou da academia, da literatura, né? Eu pensei na literatura acadêmica, no caso, né? A sociologia de favela, ao longo dos anos, o jornalismo, a sociologia, mesmo a crítica e tal, também reforçou a ideia da favela como lugar do mal, como locus do mal, como lugar onde o mal surge, reforçou a ideia de favela como lugar da criminalidade violenta. Então, tem toda uma produção teórica que acaba reforçando isso. E é uma questão que uma galera da sociologia se coloca muitas vezes na hora de pensar vulnerabilidade, vulnerabilização, como não repetir os estigmas, né? Ao falar dessa violência que os sujeitos sofrem e, ao mesmo tempo, estar ali apresentando sempre esse sujeito como alguém marcado pela violência, pela vulnerabilidade, pela falta, repetir gestos, né? Então também tem uma série de questões quando a gente pensa também o próprio debate em relação às mídias, a produção do audiovisual, de não só representar a vida negra enquanto uma vida marcada pela dor, pela violência, mas ter outras expressões. Também a gente fala disso no campo das representações LGBT, não mais só um drama gay de saída do armário, mas também a vida é muito mais que isso, do que só a representação da dor e do drama. Então também tem esses pontos. E no fim a gente acaba dando 1000 voltas porque a gente se defronta com o contínuo do genocídio, né? Então também não tem como não ocupar a discussão e falar efetivamente, né, desses lugares de produção da dor, de produção da vulnerabilidade, de produção da morte, que não é só a morte do indivíduo que morreu, mas é a morte várias vezes desse mesmo indivíduo, porque tenta matar a memória, negar, e tenta matar quem estava do lado dele ali, a família. Mata de muitas maneiras, né? Mata o filho e dopa com remédios a mãe, os familiares, né? O braço armado do Estado caminha com o braço farmacêutico, farmacológico desse Estado também. A Raquel Gouveia Passos, né, uma pessoa que vem estudando muito isso também, comecei a lê-la mais recentemente, enfim. Fica à vontade, gente, para falar, Marcela. É uma outra coisa assim, né, que, enfim, já expressei, assim, um certo espanto na bibliografia desse texto, né, assim, em muitos momentos vinham autores, autoras que dialogariam muito bem com esses temas que ela vai trazendo, né, mas, enfim, por uma escolha, talvez pelo lugar que ela escreveu originalmente esse texto, né, é isso, acaba que não essas referências não aparecem, mas, por exemplo, né, quando ela traz o Agamben, né, que me deu um susto, assim, quando de repente o Agamben aparece ali no meio do negócio. Fico me perguntando, assim, porque não veio um Bembe, por exemplo, com a questão da necropolítica, né, que, enfim,
Acho que seria muito rico se ela tivesse trazido, que passa por essa, vamos dizer, essa herança Foucaultiana, né? Mas aí ela foi no Agamben, né? E não no Achille Mbembe, né? Não sei, assim, o que você acha disso, assim? Porque eu até procurei, né, o livro, até foi uma das coisas que eu fiquei conversando com a Tamara, né? Procurei as datas, assim, né? Porque falei, de repente esse texto aí foi antes e tal, Uhum. mas esse texto, enfim, a princípio, pelo menos a tradução em português é de 2014 e o livro do Mbembe em português é de 2011, né? Então, assim, não sei se ela não passou por ele, não, enfim. Mas o ensaio Necropolítica do Mbembe acho que é de 2006 ou 2001 até, mais Pois antigo. é, então, assim, eu só busquei assim, né? Porque foi isso, assim, Uhum. tipo, pá, É. por que que não Uhum, apareceu um uhum. bem? Ou então ela faz uma discussão muito longa sobre a questão do universalismo, da É, universalidade, né? é. E aí, por que que não aparece a Lélia, por exemplo, né? Enfim, eu participei de uma banca agora recente, primeira dissertação, imagina que absurdo, de mestrado no IFIX, na filosofia, sobre Lélia Gonzalez, justamente, Uhum. né, a Raab, que inclusive chamei ela para vir, acho que, enfim, não ia conseguir, tem formação no direito também, né, e tá fazendo, enfim, fazendo o mestrado e terminando o direito, na graduação em direito, ela justamente vai ter essa pesquisa Uhum. pegando a Lélia e uma crítica da Lélia à universalidade, aos universalismos, enfim. Então, assim, senti muita falta, fora a Sueli Carneiro também, né? Toda essa discussão do Dispositivo. dispositivo. Ela não fala de dispositivo, né? Ela fala de Uhum. ferramentas de É, racialidade, né? E dispositivo é muito mais Foucaultiano até, assim, né? Vocabulário mais Foucaultiano, é. enfim. Porque E eu. É. isso, enfim. Não, porque nesse caso, eu acho, pelo que eu entendo, ela está falando da racialidade como uma noção potente, útil, crítica, ali, uma ferramenta, enquanto a formulação da Sueli Carneiro tem a ver com crítica ao dispositivo de racialidade. Então, tem uma forma de abordar diferente. Inclusive, só uma curiosidade que a Sueli elaborou aquela coisa que ela vai desenvolver depois, em 2005, o doutorado propriamente lá na filosofia, né, na filosofia da educação, na USP, se eu não me engano, o doutorado dela, a fundamentação do outro como não... Como que é mesmo? A construção do outro como não ser, como fundamentação do ser, como fundamento do ser, né? Que depois a publicação do livro, a versão do livro dessa tese da Sueli Carneiro virou a dispositivo de racialidade, né? Mas aquilo ela tinha elaborado lá na década de 80. E aquilo ficou dormindo, digamos assim, ela foi, né, dormindo não, né, mas ficou ali parado um tempão, enfim. Kevin falou, quer falar também, fica à vontade, gente. Vamos. E aí? Na área do direito no Brasil também tem muita gente interessante assim que fala sobre esse assunto, pegando o gancho no que a professora Marcele falou. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um livro de um cara do direito, que é do campo progressista, inclusive, se chama Desembargador Verani, que é Assassinato em Nome da Lei. E aí eu lembrei de um trecho, logo no início desse artigo, que fala que a lei é utilizada como dispositivo para poder fundamentar a própria pena de morte, né, do Estado. E tem um outro também, um cara também que é da área progressista, que é o... esqueci o nome dele. Mas enfim, o livro é Indignos de Vida, que fala somente sobre a Sim. questão das mortes, que Sacone. é o Zacone. E também eu Delegado. acho que delegado. E eu acho que esses livros dialogam muito com essa perspectiva de, sobretudo quando vai se tratar de Brasil, né? Entendeu? Qual o Isso, nome Orlando mesmo Zacone. do outro autor? O outro é, Verani alguma coisa, deixa eu lembrar aqui. Sérgio Verani. Sérgio Verani. O nome do livro é Assassinato em Nome da Lei. Ele Uhum. não só teoriza essa questão, como ele pegou muitos relatórios de autos de resistência e isso virou livro.
E tem um outro também agora que eu vou ver se eu lembro aqui, que fala sobre a questão dos assassinatos na Baixada, que é um historiador que fez essa análise da questão das milícias, agora eu não lembro. Mas dialoga muito com essa perspectiva assim, que ela tenta abordar. Que eu acho, na minha visão, que é inevitável nós irmos ao... E ela faz esse trajeto, né, de ir aos teóricos, porque infelizmente eles pautam, né? O Ocidente, esses caras que pautam. Mas quando a gente vai contextualizar e tem uma galera que já está escrevendo sobre isso, né? Que pauta essas questões. Então é importante também abordar essa galera. Eu vou tentar explicar o porquê da minha primeira questão, que eu tentei introduzir o que eu conversei bastante com a Marcela, que é a minha ideia depois de ler o texto da Denise. Assim, a questão da racialidade, né, como dispositivo que né, escreve as fronteiras do que é reconhecido como o que é humano e o que é descartável, né, e o que delimita o que pode ser vivo e o que pode ser morto, né? Essa coisa de quem que é relegado ao estágio da exterioridade, eu acho que tudo isso ficou muito claro, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que a teoria toda política, né, ela está muito construída em cima da gente entender como que a racialidade se constrói como esse dispositivo que delimita quem pode ser protegido e quem pode ser morto. Isso daí eu estou super de acordo, é isso mesmo. Assim. E aí, pesquisando, a gente vê que tem vários autores que falam sobre isso, sobre essa questão. O ponto, meu foco, a minha proposta é a gente deslocar um pouquinho o foco dessa discussão, no sentido de, para falar da especificidade do Rio de Janeiro, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o que acontece, o que eu discordo do texto da Denise é que o Estado não faz a violência nos territórios racializados apenas pela finalidade da autopreservação, porque ela está combatendo o crime que está tendo ali. Eu não acho que seja essa a questão. Eu acho que a questão é que essa violência sobre os territórios racializados ela não é simplesmente uma negação da vida, mas ela é uma estratégia econômica de gestão e acumulação de dinheiro mesmo do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas visto como um meio de produção complexo, com cadeia de produção, distribuição, logística, varejo, lavagem de dinheiro. E aí, pesquisando para fundamentar o meu argumento, o tráfico de drogas no Brasil, ele movimenta 50 bilhões por ano. Só no Rio de Janeiro, movimenta tanto que representa 2 a 4% do PIB do Estado. Assim. E o tráfico no Rio de Janeiro, ele assim, porque tem tráfico no mundo todo, né? Mas no Rio a coisa é específica, né? Tanto por causa dos territórios, porque tem tráfico no México, na Colômbia, na Nigéria, no Afeganistão, nos Estados Unidos, na Itália, sabe assim? Mas no Rio de Janeiro a coisa é muito específica. O nosso problema é os mecanismos estatais que mantêm o tráfico de drogas é gigantesco. Então, tipo assim, todo esse dinheiro ele atravessa a economia formal. Assim. Então, parte da economia formal do Rio de Janeiro está entrelaçada com o dinheiro do fluxo do capital do tráfico de drogas. Então, a guerra, por exemplo, quando a gente fala assim, os Estados Unidos ele faz guerra no mundo para fazer dinheiro, isso parece que todo mundo concorda. E aí a minha ideia é que o Estado no Rio de Janeiro faz guerra para lucrar igual, assim. Então, se manter. Então, a ideia do dispositivo da racialidade é uma institucionalização, é uma permissão social de se manter essa guerra. Então, todo mundo vai concordando que preto tem que morrer porque preto é bandido, né? E o Estado continua matando preto e fazendo, sabe assim? Então, a minha ideia é essa, porque quando eu fui pesquisar para tentar entender se a gente tem pesquisa sobre isso, sobre a questão da estrutura econômica do tráfico de drogas e como os braços do tráfico, né, como isso dialoga com a questão racial, isso
lendo o Atlas da Violência, a gente vê que uma coisa está muito ligada com a outra, assim, o tráfico de drogas e a violência racial, né? Então é isso. Assim, então, a minha crítica ao texto foi que, quando a gente entende que, né, os corpos racializados são racializados para servirem de, né, de alvo, né, assim, para legitimar a violência do Estado contra essas pessoas que não têm direito, né? Só que isso eu acho que é importante nós acadêmicos, nós estudantes e pesquisadores, olhar para a raiz do problema, para a realidade que é o Rio de Janeiro. Então, assim, no mundo, esse fenômeno da milícia, né, que é composta por agentes públicos, né, a conivência e a dependência do Estado, a desigualdade urbana, porque não tem outro fenômeno no mundo que tem uma grande favela como a Rocinha no meio da Zona Sul. Então, assim, essa coisa, sabe, assim, essa contraste social, isso é muito específico do Rio de Janeiro. E os fenômenos que surgem são muito específicos do Rio de Janeiro. E a violência racial, essa violência, é muito específica do Rio de Janeiro, sabe? Então, eu acho que eu queria só que a gente, que ao ler sobre a questão da UPP, né, a questão da pacificação das favelas, assim, não resolveu, sabe? Assim, o Estado só se aproximou dessas facções. O que a gente viu foi isso. A apreensão maior de armas do país foi no condomínio que o Bolsonaro morava, assim, onde mora delegado, desembargador, assim, não. Então, assim, é toda uma cadeia produtiva, né, que, para mim, é a raiz do problema, sabe? Assim, então, assim como a questão tipo assim, tem um debate marxista sobre a racialidade ser um dispositivo do capitalismo, né? Assim, e aí tem essa coisa dessa violência toda, tudo isso é um dispositivo dessa máquina de fazer dinheiro do tráfico de drogas, né? Assim, eu me alonguei, mas joguei aí. Sim, eu não acredito que, enfim, que a Denise discorda de que tem a questão do lucro também, vários lucros, né? Inclusive o econômico, inclusive um lucro subjetivo, inclusive um lucro político de dominação, né? Esses três eixos que o Foucault também falava, né? Essa tripla exploração, né? A releitura que ele faz do Marx, né? Enfim, é preciso dominar politicamente, é preciso explorar economicamente, é preciso sujeitar a subjetividade dos sujeitos, enfim. Mas aí, não sei, acho que um ponto dela também é que não se trata, embora ela esteja falando desde esse lugar inclusive da onde ela também parte, da própria vivência no Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro a partir do Rio, não seria só específico ou singular do Rio, ela está tentando pensar como que a racialidade opera, enfim, no sistema global, e aí o próprio capitalismo é um capitalismo racial também, enfim, tem outras várias abordagens que acho que dialogam, convergem aqui. Também eu tô, assim, não tô, assim, preocupado em passar limpo, né, digamos assim, a Denise, mas tentar, como é que a gente pode enfim, se apropriar de pontos aqui que sejam também criativos para a gente, é isso, né? O que vocês estão fazendo já aqui, né? Tentando pensar como, porque eu vou te falar que, assim, eu pessoalmente acho esse um dos textos, ou os textos da Denise Ferreira, ou as coisas que ela diz, inclusive ao vivo, falando, e também nos vídeos e tal, e eu ainda não sou um grande, né, enfim, sistemático leitor, eu acho, mas, assim, acho muito difícil, das coisas mais difíceis que eu já li em filosofia é Hegel e Denise Ferreira, assim, eu não sei. E Mas aí tem alguns pontos aqui, não sei, para a gente pensar. Marcela também quer falar, né? Fica à vontade, gente. Você que manda. Não, enfim, não sei se complementar ou o que, né? Mas também é isso, né? O texto da Denise foi um disparador de questões para mim, né? E eu acho que isso é o que faz um bom texto, né? Não necessariamente a gente concordar com tudo ou, né? Enfim, tá dando. Eu acho que é isso. Somos todos aqui filósofas e filósofos, philosophers,
e é isso, assim, a gente faz isso, né? Tentar mesmo e com cuidado, com carinho, né? Com respeito ao trabalho e tudo mais. E aí, um dos livros, né? 3 livros que, enfim, eu tenho, né? Que eu assim, até quero voltar a ler e não li tudo, né? Um é esse da Sueli, que a gente já citou, né? O Lugar de Negro também, da Lélia, com o Carlos, assim, eu acho que também vai falar muita coisa dessa questão do território, do espaço, né? E esse livro aqui que eu cheguei a conhecer o autor, acho que eu também vou. Também não. Tem que tirar esse efeito de fundo, remover tudo, tá? Que é o racismo global, que é também uma pessoa do direito, né? Eu acho que não é à toa o próprio subtítulo aí do texto, ninguém. Direito, racialidade e violência, né? Então, acho que por isso também que a gente tem trazido esses outros autores do direito, que é do Armênio Roda, que é um moçambicano que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Ele estava fazendo 2 doutorados ao mesmo tempo, um aqui na UERJ e outro lá na Universidade Federal da Bahia. E aí ele publicou esse livro durante esses 2 doutorados. E aí é bem interessante, porque eu acho que, né, falar do racismo global e não racismo local, né? O subtítulo é uma concepção generalizada de subalternização negra no mundo. E aí eu queria ler para vocês, se vocês me permitirem, um resumo aqui que está na última capa, né? A presente obra se debruça em torno do racismo global, que corresponde a uma complexidade de fatores, né? Eu acho que aí também contempla um pouco o que a Tamara está falando, né? São vários fatores, então realmente é difícil afirmar que é isso, sim, sei lá, a racialidade e tal, ela se constitui por a autopreservação do Estado, né? Enfim, são vários outros fatores, né, que constituem essa racialidade. E aí ele corresponde a uma complexidade de fatores que perenizam a desigualdade social, econômica e, por seguinte, o racismo. Neste cerne, a questão da subalternização e a marginalização da população negra por meio do encarceramento em massa, a brutalidade policial, a pobreza seletiva, frequentes injúrias raciais no esporte mundial, a hipersexualização e animalização de corpos negros constituem fenômenos comuns que acometem a população negra no panorama global, que se vê à margem da cidadania inclusiva, né? Que eu acho que vai aí ao encontro dessa, vamos dizer, a única saída, vamos dizer, saída ou solução que ela põe nesse texto é justamente essa democracia inclusiva, né? É o único momento, inclusive, achei que a última parte, né, que era uma proposta, alguma coisa assim, ia vir mais propostas, mas não veio tantas propostas, né? Deixa eu achar aqui, peraí. Na página 106, notas rumo a um programa crítico, né? É isso, é um programa crítico, mas não tem muita proposta de ação, né? Na página... Ai, caraca. Acabei de perder o negócio aqui. Tive que imprimir o texto, realmente é um texto, assim, que eu não ia conseguir ler no celular, não. A única proposta de correção que é na página 110, né? Proposta de correção não surpreende que a adoção da lógica da exclusão pelos programas neoliberais, a qual deve ser corrigida com medidas de democracia inclusiva. Na página 110, meio no meiozinho. Enfim. E aí o Armênio continua. Então, Cadê o trechinho? Eu achei, eu não achei, né? na página É a, 110. Acho que você é não a tá na cento... página 110. Também não achei, não. Ah, eu fui para 112, É. perdão. Aí. Mas eu Aí. entendo Ó. que ela não está defendendo isso. Ela está dizendo o que é defendido conforme a lógica que ela está criticando. Eu queria ler exatamente esse pedaço. Eu pulei Vai para lá. esse pedacinho aqui da 109,
em diante... Mas aí, enfim, só para terminar o Não, com Armênio, certeza, eu vou falar depois. o Porque você falou do Armênio. Agamben lá atrás, eu também não falei nada. Você falou da Lélia, eu também não falei nada. Tô pensando aqui um monte de coisa. Mas esse pedacinho aqui vale a pena ler. Continua. Não, aí eu vou terminar, né? Então ele também fala dessa coisa de uma cidadania inclusiva, se vem à margem de uma cidadania inclusiva viabilizada por um ideário de contrato social injusto e desigual que reflete a vontade da branquitude, em que ao homem negro é negada a sua posição como sujeito político de direito, legitimando desse modo a posição do ser subalterno. Ainda assim, por outro lado, o Armênio, né, introduz-se uma nova gramática contra-hegemônica designada por pretobalização, termo engraçado, que visa emancipar o homem preto no panorama global. Assim, enfim, é a tese do Armênio, bem interessante, assim, mas dentro do âmbito do direito. Enfim, era isso. Beleza. Não, é assim, eu acho que é isso, assim, não dá, não sei, assim, se a gente tem como cobrar aqui da Denise, porque que no contexto tal ela não citou o Agamben, o Mbembe, em vez do Agamben, enfim, ela tá também escolhendo para quem que ela vai direcionar a crítica, em que contexto, né, não sei, o que que leva cada pessoa mas ela dá grandes, assim, mergulhos em Kant, Hegel, Locke, Hobbes, Herder e tal. Em outros textos é muito profundo, assim, o que esse Para uma Ideia Global de Raça é uma análise da história da filosofia, né? Uma releitura poderosa, assim, dessa história da filosofia. E trazendo para o centro da discussão a racialidade, né? E ela coloca também o gênero, né? Termina falando da democracia tropical, o homo modernos, né? Mas, assim, inclusive aqui ela fala, né, de forma... Ela está questionando aqui que Agamben, num gesto até parecido do Foucault, acho que um ponto, para mim, enfim, que está presente na Denise, está presente também no Mbembe, está presente em outras autorias, tem a ver com questionar a geografia de pensamento desses outros filósofos eurocêntricos, né? E aí, no caso, muitos desses autoras que estão também questionando os filósofos eurocêntricos, dedicam grande parte do seu tempo de vida e trabalho também a analisar esses autores mesmo, enfim, mostrar limites, potências. E tem outras pessoas que vão fazendo outros caminhos mesmo, escolher falar de outras coisas, trazer outras autorias para jogo, enfim. Mas eu acho que esse pedaço aqui, por exemplo, a própria coisa dessa, até do biopoder, né, como aquilo que justamente, no caso, o racismo de Estado, que no contexto do biopoder, segundo Foucault, é o que decide quem vai viver, diferencia de quem vai morrer, né? Ela mesma nem está trabalhando exatamente esse par biopoder-racismo no Foucault, embora ela se aproprie do Foucault em outras camadas, e ela cita aqui, né, por a própria crítica da representação moderna em Foucault, né? E aqui no Agamben, ela e uma galera, enfim, vão bater em outros pontos dele, nessa pontuação do que é a vida nua, a vida constituída, que ele pensa como zoé, a vida como tal. E eles estão, não só o Agamben, mas o próprio Foucault, antes do Agamben, colocam ali o nazismo como um ponto máximo, né, desse encontro entre uma biopolítica e também um poder de morte dessa biopolítica, por meio desse racismo. O próprio Foucault expulsa, no fim das contas, o racismo como uma coisa quase que pré-moderna, ao mesmo tempo que também mostra, enfim, o desenvolvimento dessa guerra de raças no interior da própria Europa e tal. Aí o caminho dela aqui, por isso que me lembra muito o gesto do Foucault, porque, pontuando previamente aqui o gesto também do Foucault, tem a ver com criticar uma certa ideia de emancipação que propõe, então, de alguma forma, libertar o sujeito do que o oprime, do que o reprime. E aí ele está criticando a própria base, psicanálise e marxismo, por exemplo, na época dele, enfim. E a gente não é obrigado a endossar as coisas do Foucault, mas o argumento dele, de certa maneira, é que esse sujeito que se quer agora libertar, para em alguma medida a gente poder chegar no sujeito liberto, o próprio sujeito já é efeito de um tipo de poder que a modernidade está ali produzindo, né? Então, como que você
faz uso, então, de vários saberes, psicologia, pedagogia, psiquiatria, etc., para, por exemplo, humanizar o preso, melhorar, tal. De alguma forma, tem uma crítica ali que é muito difícil encaminhar também. O que você encaminha de forma tão direta em termos de ação, de atividade, de militância, inclusive com essa crítica Foucaultiana, por exemplo, né? Então, também não está dado aqui. O Foucault mesmo é um cara sem programa, né? Ele propõe um programa vazio, né? É situado como pós-moderno, embora quando perguntavam a ele também o que é pós-modernidade, ele... quando falavam se ele era pós-moderno, ele falava, nem sei o que é isso, pós-moderno e tal, dava uma brincadeira. É de comer, né? Quase que essa... Mas, enfim. E a Denise também, eu acho que assim, a gente não é também, enfim, não tira aqui diretamente dela encaminhamentos de um programa de ação político, no caso aqui é o programa crítico, né? Mesmo tem uma coisa muito interna essa, né? Eu olho assim nessa erudição. Agora, claro que ela também cruza fronteiras quando ela também vai para o lugar também da arte, né? Da expressão por meio de em outros formatos, consegue condensar outras coisas. Ela também tem reflexões e textos sobre ler a arte como confrontação, tal. Mas esse pedaço aqui, de alguma maneira, acho que diz bastante coisa também dela, inclusive, né? Enfim, começa aqui falando, por exemplo, dessa crítica, né, do modelo nazista, o uso do modelo nazista de poder racial que limita leituras da sujeição racial como um fato político. Isso também a gente encontra em outros contextos. A própria inscrição da ideia de genocídio lá pela ONU, na Convenção de Prevenção e Punição ao Crime de Genocídio, né? Então, o direito internacional coloca o genocídio como categoria jurídica a ser punida, ao mesmo tempo em que é sempre o Estado que define o que é ou não, e é sempre o Estado também, no fim, que está cometendo um genocídio. Então, como é que o Estado vai se auto-acusar e tal? E muitas dessas leituras não pensam a sujeição racial e não pensam a camada política também do genocídio. Enfim, tem vários pontos cegos, de alguma forma, que ela está tentando apontar em várias teorias, que são teorias críticas, que até certo ponto são mobilizadas, são interessantes aqui. Que a Evelyn mesmo citou, né? O Zacconi usa o Agamben para fazer uma crítica às mesmas coisas. De alguma forma, nós todos, acho que, e todos, enfim, aqui a gente se encontra em uma possível solidariedade, de uma agenda, inclusive de ação, que está para além, inclusive, dessa leitura. Mas é isso, assim, os pontos da leitura dela são realmente muito arrojados. Ela está aqui trazendo coisas bastante novas, num certo sentido. E aí, mais cedo também, Marcela tinha falado do quanto que tem aqui um anarquismo nessa leitura. Então, não é sobre reincrementar esse estado de coisas, né? Com certeza, na minha visão, ela está reivindicando o fim do mundo como conhecemos, né? Então, não é sobre a reforma da polícia, não é sobre desmilitarização, não é sobre melhorar as prisões, aumentar as prisões ou qualquer outro gesto dos governos de direita e de esquerda que a gente tem recentemente, né? Ela fala do próprio Lula, né? Interessantíssimo colocar ali no discurso do Lula. Tem vários outros trabalhos que mostram isso também lá atrás, ainda no comecinho, né? O PRONACI, né? O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, eu lembro, lá em 2007 acompanhava essa pauta, mas ainda antes, aí depois fui ler outras coisas, né? Lá o discurso do Luiz Eduardo Soares, que ainda também, quando estava ainda endossando um começo do governo Lula, num projeto de segurança pública, enfim. Vários discursos que, no fim, então, não é só isso. A própria sociologia da favela, a sociologia crítica, a própria academia continua, no fim, produzindo a favela ainda como lugar que vai estar aberto à intervenção. Quando a gente nomeia a vulnerabilidade do sujeito da favela, a gente está... Né, o discurso humanitário, ele abre para a intervenção. E é isso. O discurso humanitário pode ser muito importante, mas também, enfim, mil contradições, mil complexidades aí, né? Se a gente pensar a própria questão palestina, o que o discurso humanitário pode ou não lá, aí já é outro ponto, mas essas que é também sobre uma guerra racial, né? Aí, lendo aqui um pouquinho do trecho, ela diz que a redução da significação racial à herança natural do corpo a coisa sem história e sem ciência, o que é condizente com o movimento pós-Segunda Guerra Mundial de banir o racial do vocabulário moderno, né? Toda aquela coisa do republicanismo francês muito forte.
apenas torna a racialidade uma questão política, seguindo a lógica da exclusão, quando a diferença racial é utilizada de excusa para preconceitos e agendas pessoais e coletivas. Na hora isso fica um pouco hermético também o que ela está dizendo, mas ela segue aqui, né, ela pergunta, o que, portanto, compreende a violência racial? O fato de que, ante sujeitos raciais subalternos, o Estado exerce apenas... Perdão, o fato de que, ante sujeitos raciais subalternos, o Estado exerce apenas seu direito de autopreservação. Então, a violência racial estaria pontuada por aqui, e aí mais cedo também Tamara falou que nesse ponto discorda, né? Não seria só sobre a autopreservação, sobre esse dia de autopreservação, mais uma questão de movimentar um lucro propriamente, mas a gente poderia pensar que esse lucro econômico, inclusive político e subjetivo, tem a ver com a autopreservação, né? Da força da nação, etc. Que é isso, né? O crime organizado foi organizado e ainda segue sendo organizado nas prisões, né? A história do Comando Vermelho, a história do primeiro comando da capital, passa pelas prisões, passa pelo poder público, passa por pessoas que estão sob custódia do Estado, uma série de revoltas e massacres nas prisões que acontecem de tempos em tempos, ciclicamente, sob o poder público, pessoas que estão de dentro da prisão trabalhando e movimentando uma economia, mas trabalhando de forma ilegal, só que dentro do espaço legal. Então, o crime, estabelecer o que é ou não crime, na visão também Foucaultiana, é isso, é gerir o ilegalismo, gerir os ilegalismos, as ilegalidades, enfim, definir essas casas, o que é tolerado, o que não é. E aí é isso, assim, muito dessas pesquisas também dessas referências europeias ficam presas ali no eurocentrismo, não estão levando em consideração a racialidade como ela está levando em consideração. Então, muito dessa releitura dela ajuda também a gente a perceber de alguma forma isso. E aí ela fala dessas pesquisas da representação moderna que ela já vinha desenvolvendo antes, na própria tese dela, revelaram que o uso das ferramentas da racialidade tem instituído a globalidade como um horizonte ontoepistemológico moderno. E aí ela diz que, diferentemente da historicidade, que seria o descritor ontológico preferido, que escreve sujeitos modernos como coisas autodeterminadas, internas, temporais, o arcabouço político simbólico criou a globalidade, institui sujeitos modernos do pós-iluminismo como coisas raciais, entidades universais que significam essa necessitas que ela volta e meia, ela fundamentou também num outro ponto, a gente veio para o final do texto, né? Estabelecendo assim uma distinção insolúvel entre o eu autodeterminado e seus outros sujeitados. Então ela está pontuando aqui racialidade, globalidade e historicidade, né? Diferenciando de alguma forma, mostrando atravessamentos. Tem mais coisas aqui para pescar, porque é tanta, enfim, é difícil, né? Assim, eu estou também pensando com ela a partir desses outros repertórios, né? Que a gente já vem mobilizando. Fica à vontade, Kevin. Vamos falar e vamos pensar aqui. Eu ia seguir lendo mais um pouquinho, que acho que ela resume um pouco como que ela vê essa sociológica. E acho que Não, até... pode concluir, depois eu falo. Não, eu estou aqui fazendo mesmo essa leitura desse trecho. Não sei se você quer comentar algo em cima daquele trecho ou... Não, vou comentar em cima da página 8, um trecho da página 8. Ah, Aí tá. conclui. Da 8... Ah, da 8 do PDF, né? Isso. Tá. É porque aqui ele marca como... Enfim. Termina, Pedro. Vai, lê. Não, eu vou seguir. Na referida pesquisa, eu também mostro como as análises críticas da subjugação racial perdem os efeitos mais insidiosos da racialidade, uma vez que se baseiam na lógica da exclusão, a qual assume que a universalidade, de fato, abarca todo modo de ser humano, que a subjugação racial apenas persiste porque as configurações modernas sociais ainda têm de efetivar plenamente as suas afirmações universais. Então, de alguma forma, o gesto dela me lembra o que está no Foucault, na Butler, não é sobre incluir as pessoas nas normas que já existem, mas perguntar por que as normas são produzidas dessa maneira, de modo a distinguir o humano do não humano, o que vai ser lido ou não como humano, o que vai ser lido como vida, né? O quadro de guerra da Butler é muito interessante nesse sentido, que ela também tem uma forma muito própria de escrever e tal, bem desafiadora também à sua maneira, mas um tanto isso, né? Vidas que não são lidas como humanas não são também, quando são perdidas, não são sentidas como perdidas. E aí, Bolsonaro diz: o Estado não matou ninguém. O Estado não matou ninguém.
O exército não matou ninguém, ele fala, na verdade, né? Claro que ele está ali livrando a culpa, né? Desresponsabilizando. Parte da fala do Bolsonaro naquele contexto também diz que, enfim, não é o exército, a instituição, né? A gente vai encontrar o responsável e tal, não sei o quê, alguém. Mas é isso, é para, de novo, dizer um pouco aquele reforço da ideia das maçãs podres, se eu não me engano, ele acaba reforçando isso. Mas o ponto, para mim, não é sobre o exército, que tenha reconhecido a autoria, foi o exército. O ponto é o ninguém que esse exército matou, não matou ninguém. Não foi uma vida perdida. Né? Então, reforçam tanto aqui da tese da racialidade. Enfim, a gente aqui já está, claro, né, num lugar de entender que o racismo não é exceção, ele é a norma. Né? Então, a gente está desde esse lugar, ele não é uma anomalia do poder. E a Denise também, no meu entender, quando ela também está falando o que ela está falando aqui, é isso. Não adianta você querer incluir na ordem do humano e do universal, porque essa é a norma criada pela própria lógica do humano e do universal. Ao dizer humanidade, ao dizer universalidade, ao dizer consciência, ao dizer mente, ao dizer razão, ao dizer tudo isso, já está dizendo poder racial também, a violência racial também. Aí ela diz, o que a noção de violência racial faz, ela está advogando agora em favor dessa noção, né? É capturar os feitos do mais insidioso efeito poder da racialidade. A lógica da obliteração. Aí ela repete também muito sobre esse tema no Homo Modernos, sobre a lógica da obliteração, no lugar dessa lógica da exclusão, que é inscrita na própria produção de sujeitos raciais subalternos como o eu sujeitado. Não surpreende que a adoção da lógica da exclusão pelos programas neoliberais, a qual deve ser corrigida com medidas de democracia inclusiva, aí não é ela que está defendendo isso. Ela está aqui pontuando que esses programas se valem dessa lógica também, que reconhece a exclusão e que eles mesmos vão sendo corrigidos ali por uma perspectiva de um liberalismo progressista, uma democracia inclusiva. E ela, até onde eu entendo, ela realmente não está aqui normatizando nada disso, ela está lendo criticamente todos esses pontos mesmo, né? Isso aí torna, então, o efeito, que ela advoga que o efeito poder dessa racialidade ficaria ainda mais aparente. Essa questão escapa sistematicamente aos nossos olhos críticos, porque não demanda que se assinale a diferença social, a especificação dos diversos modos pelos quais o sujeito racial subalterno não tem êxito em expressar ou efetivar princípios pós-iluministas, aquilo que a lógica da exclusão nos treinou a reconhecer como a manifestação do poder racial. Aí ela também pontua mais uma vez, né, o campo e mesmo a ideia do refugiado, né? Acho que ela está dialogando aqui também com o próprio Agamben fala do refugiado, mas fala inspirado na Hannah Arendt também, né? Então ela está aqui meio que respondendo a todas essas coisas ao mesmo tempo. E aí, só pontuar uma coisa, quem que tinha pedido? Um monte de gente, né? Mas só mais um ponto aqui, que um atravessamento para mim até certo ponto simples de pontuar, nessa resposta ao Agamben também. Eu também, na minha tese, fiz uma resposta ali um pouco, falando assim, não, o campo não é essa ideia do campo, que é uma releitura que ele faz a partir do campo de concentração, de extermínio e trabalho do nazismo, né, como uma coisa que possibilita ler, inclusive, os vários campos ao redor do mundo, a própria periferia como campo. Até certo ponto, o Agamben também expande em algum momento ali, mas ele fica, de novo, muito centrado naquela leitura. E tem um problema do campo que, assim, a leitura dele também não tem saídas, parece, né? Não tem negociação, resistência, não tem sujeito, não tem, parece que nada, né? E eu lembro de um professor de filosofia, um cara muito massa, enfim, o Daniel Arruda Nascimento, professor da UF, que fez um uso, eu também escrevi alguma coisa na tese que criticava a abordagem dele, que ele se apropriava do Agamben para falar de campo e senzala no Brasil, e achei complicado, porque aí numa outra perspectiva também, essa metáfora campo, né, projetar ela para pensar a escravização no Brasil, pensar a senzala como um campo isolado, totalitário, também não dá conta, né? Pensar a sociedade brasileira também, colônia, império, pensar comunidades dos assenzalados, comunidades dos aquilombados, pensar todo um tecido social mais amplo, mais complexo, em que as pessoas também transitavam, trocavam informação e tal. Então, assim, a leitura que o Agamben acaba fazendo também do campo é muito, acho que é isso, né? Aquela dominação total sobre a vida. E
e aí realmente, talvez como analisador de outros contextos em que também existe, evidentemente, violência sistemática, mas que existe um tecido social que está sendo ali tensionado, e foi justamente esse tensionamento que fez implodir o próprio sistema escravista no Brasil. Não foi uma decisão econômica, né, de cima para baixo, como até uma base que eu recebi na escola, no ensino médio marxista, dizia, a certo ponto, uma redução muito simples, assim, foi a Inglaterra que determinou, então acabou a escravidão, acabou o tráfico negreiro, né, como dizia. E aí, numa outra historiografia também brasileira, sendo feita a partir da década de 1980, eles vão pontuar que não, né, que as lutas, as transformações nas relações de trabalho sob a escravidão, aquilo que os próprios escravizados, libertos ou livres faziam a partir desse tecido social complexo, né? Um campo negro, agora sim campo, mas campo negro como parte da sociedade brasileira da época, muito complexo, cheio de disputas, e aquilo ia tensionando tanto que aquele sistema já não funcionava mais. Então, assim, realmente, assim, penso que tem outras leituras, né, e dentro até desse campo aqui, desse conjunto de noções, né, que são talvez um pouco mais ricas do que essa coisa, é o campo, a dominação total sobre o corpo, e cadê a saída, né? Então, de novo, no Foucault contra Agamben, aqui um pouco Foucault e Denise contra Agamben e companhia, a própria ideia de uma governamentalidade, né, como aquilo que também tem a ver com interações entre o governo de si e dos outros, um campo móvel de relações. Também acho que nada disso é possível sem, claro, a crítica marxista, que pressupõe que o poder é reversível, pode ser tomado, desfeito, né, a própria ideia da revolução, da ditadura do proletariado e tudo mais, né? Então, assim, claro, acho que nada disso existe sem a própria crítica do Marx, né? Enfim, embora ele também aqui não apareça, né? Mas em outros contextos ela vai também citar e vai falar e vai dialogar, mas ela prefere, ela tem os preferidos. Aí são as escolhas da autora também, assim, né? Que escolhas de mergulhar profundamente ali em Kant, Herder, Hegel e enfim. Aí falei umas coisas aqui, o texto, não sei se eu sigo só um final da leitura, acho que talvez sim, né? Então ela diz que nem campo nem refugiados são metáforas apropriadas ou ajuda a pensar, né, reconfigurar a posição política, ético-jurídica dos moradores. Ela diz a violência racial assolta na indiferença, na diferença e indiferença, que põe ao chão a administração da justiça para a aplicação da lei, imediatamente legitimando o Estado a usar suas forças para a autopreservação, não requer extirpar os significantes da humanidade. Pelo contrário, a queda dessa administração já está inscrita na racialidade, que produz a humanidade, a figura política autodeterminada, ético-jurídica, que busca uma moralidade objetiva, apenas porque isso a institui uma relação unida, separada pelas linhas do quadro clássico, com outra figura política, o eu sujeitado, que se depara com o horizonte da morte. Aí, de novo, ela também está respondendo, dizendo, né, mais uma vez, né, nem o bando, aquele que foi abandonado, o bandido que é o abandonado pelo bando, né, nem a relação amigo-inimigo, do Carl Schmitt, enfim, essas não seriam ferramentas úteis. Ela está aqui medindo, testando ferramentas também, acho que isso vale, né? Como acho que é isso também. Muitas vezes eu mesmo e fui criticado, o professor Renato Nogueira estava na minha banca e falou que eu tinha que fanonizar mais a minha tese, mas em certa medida tinha um pedaço lá que eu usava o Agamben, o Expósito, para também meio que dar uma testada ali e pontuar que não, que eles não eram tão úteis, e no fim eu advogava em favor de uma abordagem mais próxima naquele meu capítulo da Butler e do Mbembe, e para depois pensar o próprio genocídio no Brasil, enfim. É isso também, a gente é muito doido, né? Mas os textos, e acho que o texto dela dá muitas voltas, idas e vindas, tem um, não sei, eu sinto também que tem aqui um zigue-zague, mas é o que ela está desbravando, e ela está escrevendo desde a década de 80, pelo menos, então, assim, é isso, assim, a Denise está em outro. A gente está aqui, não sei, eu sinto, pelo menos falo por mim, né? Assim, no esforço de tentar entender, juntar um pouco, assim, compor um pequeno mosaico para tentar fazer uma imagem do que a Denise pensa e defende ainda. Eu estou nessa busca, sabe? Assim, e algumas coisas eu entendo que casam bem e outras eu fico. Mas é isso, esse potencial de uma crítica radical dela é interessante, porque não se rende, né? Também para muita coisa. E também é isso, essa postura intelectual que também não está ditando o programa ou o que fazer, também deixa para nós
que somos, e ela também, claro, na vida dela, ela também tem o que fazer, ela mesma decide, ninguém vai ditar para ela o que fazer, mas é isso, nós na nossa vida também, para fora do texto, aqui é uma medida, ou com os nossos outros textos, a gente vai, por conta própria também, ou em grupo, definir qual vai ser a agenda, né? Então também, aí até nesse ponto não tem problema, né, que a autora aqui não esteja efetivamente propondo, né, algo, ela está propondo uma leitura, né, enfim. Não sei, é isso, dialogando aqui, né, com essas várias questões que vocês também estão provocando. Eita, falei agora, vou... Kevin, é você. Então, é bacana que você acabou tocando no Max, e eu estava pensando de que modo, dado que ela problematiza tudo isso, e que não me parece, não há uma solução dentro do que o Ocidente criou, e aí eu ia te perguntar de que modo essa problematização dialoga com a proposta marxista, mas você meio que, acho que já falou um pouco. E uma outra dúvida diz respeito especificamente ao texto, muito direto ao texto, que é a página 8 do PDF e a 74 do livro. Logo abaixo, no primeiro parágrafo, tem aqui um trecho do Locke, parece do Locke ou do Hobbes, falando sobre a ideia do surgimento do Estado moderno. Aí diz assim, o que exatamente significa esse poder de decisão? Esse poder formal, autoridade artificial, instituído em obediência ao mandato divino da autopreservação, habita um momento de violência. É uma força de regulação, restrição e punição. Poder político, como Locke o define. Esse divino aqui, qual é o papel ou qual o tipo de definição que poderia se dar desse divino, considerando que o contexto deles, dos contratualistas, é um contexto de iluminismo que, teoricamente, é um contexto em que se propõe um distanciamento, vamos dizer assim, da questão eclesiástica, da questão, enfim, dessa questão aqui da igreja, que era uma coisa muito próxima, Estado e igreja se confundia muito. Então, até que ponto assim dá a presença da questão religiosa no Estado dentro desse contexto aqui? Eu fiquei me perguntando. Não sei se Marcela não quer pensar pegar essa bola e já, não sei também, mas Não, eu até esqueci o que eu ia falar. ó, Esqueci 8h40. completamente. Mas é porque pô, é porque o tempo todo, assim, eu lembro até do Latour, e eu também sei que o amigo falou aqui, eu nem li a Denise falando do Latour, mas a Denise também critica o Bruno Latour. Mas o Latour é muito doido, né? A gente vai pensando numa parada super complexa, com outras também que são super complexas e demandam uma tradução. Mas assim, ele fala que, de alguma forma, a modernidade promete o tempo todo uma coisa e o tempo todo faz o contrário do que ela está prometendo. Ela promete separar de uma vez por todas o natural do cultural, por exemplo, né? Enfim, e ela não para de produzir híbridos de natureza e cultura sem parar, essa modernidade. Então, também acho que é um pouco isso, assim, eles ficam prometendo matar Deus o tempo todo e eles são super teístas ao mesmo tempo, assim, né? O gesto desses vários filósofos também, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão estabelecendo qual é a parte do ser humano, da razão humana, eles ainda estão ali nomeando também igual perante a lei, igual perante Deus, né? O Hobbes no Leviatã fala que o Estado é o Deus mortal abaixo do Deus imortal, que é o Deus mesmo, digamos, é o Deus que ele está reverenciando ali dentro do cristianismo, né? Do contexto dele. Então, tem essa medição, né? E tem uma hora, não sei, se pensar assim, tem que ter uma moral comum, secular, para gerir a todos, debaixo, né? Assim, quer falar? Porque Será que protestantes e esse católicos, fala. será que esse divino tem a ver com uma ideia lá kantiana que tipo ele critica a metafísica tradicional, Kant criticava a metafísica tradicional porque a metafísica tradicional queria se debruçar sobre coisas incognoscíveis, Deus era o exemplo, alma, etc. e tal. E aí, mas ao mesmo tempo, ele reconhece a importância de Deus, não necessariamente na existência de Deus, mas na importância de Deus como um agente que vai motivar as pessoas a cumprirem a moral. Será que nesse contexto não é um pouco isso?
Eu acho que embaixo, logo no parágrafo embaixo, ela eu acho que explica, né? Ela diz: emersos de uma decisão racional, o direito e o Estado também reconfiguram a autodeterminação. São artefatos da mente racional, a única coisa existente capaz de compreender a necessidade, porque ela é a única, isso na 75, comecinho da 75, porque ela é a única que sabe que esses corpos que restringem, regulam, manteriam na sociedade política a única regra de natureza divina, qual seja a preservação da vida. Então, eu acho que ela está explicando, né, que que você leu ali em cima, o mandato divino, obediência ao mandato divino, é essa proteção à vida, né? É isso? Ou entendi errado? E tem uma Questão da coisa. autopreservação, né? A Exato. Só que autopreservação aí que seria, a princípio, né? Esse mandato divino e é substituída pelo Estado que, além de meio que salvaguardar a autopreservação dos indivíduos dentro dessa racionalidade do contrato social, também tem a própria função de se autopreservar, né? É isso. correto. Preserva os seus cidadãos e também precisa se autopreservar. Né? Pune para se autopreservar, né? O que eu acho que não é o caso das incursões violentas nas favelas. Não é nem para proteger ninguém, nem para proteger território nenhum, nem cidadão nenhum, nem para punir ninguém pelo tráfico, porque eles organizam o tráfico. Assim, então, é uma desculpa, né? Uma coisa assim que não é uma realidade, é só uma desculpa, né? Porque a violência nas favelas é um mecanismo do próprio sistema do tráfico de drogas, assim, que gera guerra para lucrar com a guerra, assim. Tanto que a gente vê no Rio de Janeiro as pessoas assaltando com fuzil, né? Mas se a pessoa tivesse poder financeiro para comprar um fuzil, ela não assaltaria. Então são coisas assim que, né? Aí o Estado vem e mata a pessoa que está com o fuzil na mão. Então, tipo assim, quem que o Estado está querendo proteger? Quem? Tipo, sabe assim? Ele mesmo da violência que ele produziu? Pode ser, na discussão, né? Tá se auto, mas assim, eu acho que o que me dá a entender é que parece que ela traz essa proximidade com certas violências que são, por exemplo, de fato, por causa da subalternização, né? Que aí eu acho que é isso mesmo, entendeu? Violência que recai, por exemplo, na Palestina, assim, né? Não tem uma finalidade econômica, uma estrutura econômica, um meio de produção por trás daquela violência ali. É simplesmente porque são os corpos sem direito à vida. Ali sim. No caso do Rio de Janeiro, de como, por que o BOP existe, né? Por causa de uma estrutura do tráfico de drogas que precisa vender arma, vender carro blindado, uma cadeia muito, um lobby gigantesco de dinheiro que se faz através da guerra, né? Então, E uma coisa que você falou do BOP agora, que, enfim, queria só fazer um pequeno, breve comentário de uma coisa que eu aprendi hoje, né? Vamos dizer assim, com os meus alunos da pós-graduação. Ela vai falar dessa coisa da caveira branca, né? Na bandeira preta, né? Enfim, esse símbolo do BOP. E hoje na aula, um dos alunos falou sobre os grupos de extermínio, né? Muito comuns na Baixada, na década de 80, né? 70, 80. E um desses grupos de extermínio, né? Se chamava Lecoq. E eu achei muito curioso quando mostrou, assim, né? Que justamente eles tinham também um símbolo e era o contrário da bandeira do BOP. Era um fundo branco com uma caveira preta, né? E eles eram. A gente até estava falando, discutindo, né? Inclusive, lembrei do Ele está Carlos. mostrando o livro do José Cláudio Souza Alves, que é professor aqui da Rural, que Que eu não tô. Enfim, não tô conseguindo ler porque eu minimizei aqui. isso. Qual que é o É. título? dos barões do Ah, Barões do tá. extermínio. Sim, sim, sim. E aí, lembrei daquele debate com Carlos Medeiros, né? Que um dos argumentos que se utilizavam antes, né, para
diferenciar o racismo do Brasil, o racismo nos Estados Unidos, é que o racismo nos Estados Unidos seria muito pior, né, ou mais grave por conta de Ku Klux Klan, por exemplo, né? E aqui a gente, né, tem ainda várias Ku Klux Klan, assim, né? Não tão organizadas, inclusive reconhecidas, né, pelo Estado, né? A Ku Klux Klan é reconhecida lá, enfim, existe. E foi muito doido porque eles começou a mostrar um filme, já que a gente falou de audiovisual também, que eu não conheci, que é um filme de terror, é um média-metragem, eu acho, que se chama Cordão de Prata. Não sei se vocês já viram e tal. E é muito doido porque eles gravaram grande parte do filme em Queimados, né? Mas cenas em floresta e tudo mais. E parece lá o aluno, o Marçal, falando sobre esse filme, que conhece os diretores e tal, não sei o quê, falou que enquanto eles estavam lá numa tomada, lá filmando, passou um carro que justamente tinha um adesivo do Lecoq. Assim, eles estavam fazendo um filme sobre, né, esse grupo de extermínio, e aí passa um carro, assim, sabe? Até, enfim, fiz uma brincadeira, falei assim, e o filme deixou de ser uma ficção de terror para virar um documentário, né? Porque, então, assim, a coisa ainda tá ali, viva, né? Assim, passando um carro com esse adesivo, meio ao estilo Ku Klux Klan, né? Enfim, não era isso que eu queria falar, já tinha realmente esquecido o que eu ia falar naquela hora, mas também por conta do avançar da hora, né? Enfim, nosso teto era 9 horas. Queria, assim, enfim, se ninguém mais quiser comentar alguma coisa, que se o Pedro quiser fazer uma conclusão ou alguma coisa assim. O Vinícius quer falar. Vinícius não falou nada. Vai lá, Vinícius. Eu só ia comentar rapidinho que eu achei super interessante essa leitura do racismo estrutural que a Tamara levantou e vocês comentaram. E eu fiquei pensando uma coisa no texto que era sobre a questão da normalização dos corpos, mas não no sentido governamental, por exemplo, como tem as citações do Bolsonaro, mas no sentido o que isso significa para a população brasileira, onde a maioria é parda, negra, esse tipo de coisa. Porque, bom, como é que a gente vai olhar para um corpo que é assim e ao mesmo tempo a gente vai tratar ele como um corpo que não tem relevância? E aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha visto, que era um fato sobre como os soldados na guerra, eles não criam afeição pelos recrutas, as pessoas que estão lá, porque elas podem morrer a qualquer momento. Então, meio que é um gasto cerebral, energético e emocional muito grande você o tempo todo ficar racionalizando e ficar tipo, nossa, meu Deus, morreram muitas pessoas hoje. Eu estava pensando nesse sentido, se pode ter um aspecto psicológico dentro disso. A fala do Vinícius me lembrou o episódio Engenharia Reversa do Black Mirror, em que aquele soldado ele tem um visor, né? Ele tem ali um sistema mental que ele não consegue sentir o cheiro, entender a voz e nem ver aquelas pessoas que ele está matando como pessoas, né? Então, enfim, também ali tem uma, não sei se vocês já viram esse episódio, né? Os episódios de Black Mirror são todos independentes em tese, né? Mas ali é uma ocasião interessante para também pensar, enfim, como que tem toda uma tecnologia que produz esse outro. Engenharia Reversa, título do episódio em português. Engenharia Reversa do Black Mirror. É isso, assim, a gente aqui foi saltando, não foi exatamente lendo trechos, talvez, aqui também que são, talvez, assim, bastante decisivos do texto. Não sei o quanto que é isso. Agora, a gente dá conta disso. Eu lembro que, numa época atrás, quando fiz uma primeira leitura desse texto, ela pontua, por exemplo, isso daqui, né? Não excluídos totalmente, nem de forma individual, nem de forma coletiva, do texto dos direitos dos sujeitos raciais subalternos de hoje, praticamente todos os lugares podem reivindicar e, de fato, fazem o respeito aos seus direitos civis e humanos nos salões de justiça global e nacional. Todavia, como mostrarei adiante, cada um desses direitos cai por terra quando o Estado alega que emprega
seus instrumentos até o nível da violência total para fins de autopreservação. E esse é um ponto, assim, o Estado, ele é, ao mesmo tempo, o grande garantidor dos direitos e o grande violador dos direitos. Então, como lidar com esse paradoxo, enfim, com essa coisa muito complexa de reivindicar do próprio Estado a proteção contra o Estado e quando, na verdade, o próprio liberalismo, agora pensando no liberalismo político lá do século XVIII, XIX, está pontuando isso, né? Que existe governo em excesso, Estado em excesso, que é preciso, de alguma forma, então, combater o abuso de poder, né? Só que talvez, e aí tudo que eu estou realmente colocando aqui na lógica do talvez, né? Tentando ler ela hipotética, né? Hipótese sobre o que ela quer dizer, né? Que no fim não tem diferença entre poder e abuso de poder na leitura da Denise. Não sei, aqui é isso, a gente vai lembrando de muitas coisas e também capítulos da própria história da filosofia, do Benjamin falando também da violência que instaura e também depõe o direito, enfim, ela está aqui pontuando como é que o direito é construído na violência, é violência, é inscrito como violência, o selvagem que também estava na cabeça lá desses pensadores europeus, eles estavam de olho no selvagem das Américas, por exemplo, né, da sociedade de estado de natureza, embora eles falem de forma hipotética, ao mesmo tempo eles estão olhando, sim, de forma concreta para esse selvagem real deles, né, que é esse outro racial deles, e isso, na verdade, está fundamentando a escrita do texto deles, né? Então, tem também um texto da Susan Bookmorse sobre Hegel e o Haiti, que é muito interessante esse ensaio, né? Como que, enfim, a Revolução Haitiana, a notícia da Revolução chegou lá para eles e como que eles estavam ocupando, pensando a partir daí. Claro que, né, o Kant fala e pensa a partir também da Revolução Francesa, né? Enfim, e o custo da revolução, pensando também isso, Foucault volta nisso e retoma um pouco essa ideia do entusiasmo pela revolução. A revolução ela tem efeito não por quem está, não se mede a partir de quem está participando da revolução, mas a partir de quem é espectador da revolução. É um tema que está no Kant, lá acho que no conflito das faculdades, no texto do conflito das faculdades, se eu não me engano, Direito e Filosofia. Aí o Foucault retoma, enfim, outras pessoas retomam. Tem muitas camadas aqui. Eu não sei, assim, o que eu ia propor como encerramento era uma poesia que uma grande amiga, também ativista, a Liz Alves, me mandou esse ano, há uns meses atrás. Por acaso, hoje eu esbarrei de novo nela e essa poesia fala da paz, de forma bastante crítica. Então, eu queria, não sei, mostrar aqui essa poesia e quem quiser também ainda responder a isso, alguma coisa, também pode. É isso, a gente... Adoro conclusão com poesia. Então, vai funcionar? Vê aí se o áudio... Tá indo o áudio? Não, Deu para ouvir o áudio? Eu vou botar a tela. não, não, não. O áudio não saiu? Não. Não tá indo? Não. Calma aí. É porque eu tenho que transmitir essa tela. É, tem que ser a tela que tá passando. Eu estava transmitindo uma janela do meu computador, tem que apresentar outra coisa, é isso. Fecha e abre de novo. Não, é aqui. Aí. Vê se o som vai para eu depois dar play de novo. Não me venha pedir pra chorar mais. Sim, agora sim. Então vou passar aqui. Poeta Naruna. Olha que bacana esse poema. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não me venha pedir pra chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada vivo, não. Não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu aqui não vou tomar praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha pra onde marcha. A paz fica bonita na televisão. Você viu lá?
Aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, não vou, se quiser vai você, diacho. Eu é que não vou derramar uma lágrima. A paz é muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. E vem governador participar, prefeito, senador, até jogador, não vou, a paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje? Arroz e feijão, sem contar a costura. O meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, a paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui, no pedaço, reparou? Ela fica lá, ó. Lá, tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz é uma bosta. A paz não fede nem cheira, a paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora aqui, no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida! A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar a andor de ninguém, não vou, quer saber, eles é que se lasquem. É eles é que caminhem a tarde inteira, porque eu cansei. Eu não tenho mais paciência. A paz parece que tá rindo de mim. Reparou? Com todos os seus terços, nervos, dentes, reparou? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Joaquim? Eu que não vou levar a foto do menino lá embaixo. Ficar esfregando na avenida a minha ferida, marchar. Eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto de Joaquim, dá uma saudade, sabe? Um nó. Uma dor na vista. Um cisco no peito sem fim. Uma dor. Ai. 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 Ai, que a minha vontade é de sair gritando, urrando, soltando tiro. Eu juro, meu Jesus, matando todo mundo. Aí eu matava. Todo mundo pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Bom, né? Vou encaminhar para vocês esse link. Não, é isso, assim, isso me faz... Enfim, era para acabar com a poesia, mas, assim, um comentário aqui também. Vou mandar aqui, vocês depois compartilham esse link entre vocês. Eita que ele caiu. A paz derrubou. Gente, é isso. Oi. A paz te derrubou, Pedro. A paz me derrubou, na real, eu que cliquei no xizinho errado, porque... Não, só pontuar que é isso, assim, conforme a gente vai politizando esse discurso sobre a raça, o genocídio, e eu digo a gente, os movimentos sociais mesmo, que cada vez mais se contrapõem ao poder de morte, cada vez mais a gente vê uma mudança também no discurso, né? Então, na década de 90, ainda no início dos anos 2000, tinha realmente muitas marchas, passeatas pela paz, pela tolerância, pelo respeito aos direitos humanos, etc., num tom assim. E conforme a coisa vai se politizando numa outra camada, entendendo que isso não é, no fim, o desrespeito à Constituição e à lei, mas o próprio exercício do poder no seu estado normal,
aí o discurso vai mudando e vai sendo cada vez mais a denúncia do genocídio mesmo, né? Do genocídio antinegro, né? Enfim. Então, acho que também é isso, a gente está aqui como parte de um movimento mais amplo, né, de leitura crítica da sociedade. Outra coisa que eu também diria é a gente precisa realmente pensar caminhos para, de alguma forma, sair de uma lógica que a gente tem hoje, né, de uma consciência crítica muito aguda, muito, né, às vezes perspicaz, mas muito individualizada, mas muito celularizada, muito fragmentada. Então, o desafio realmente é criar outras práticas de solidariedade. Então, às vezes, a gente vê, às vezes, até críticas, enfim, a rede social, ela engaja críticas também, e tem capturas da crítica, até o programa violento, que é o Big Brother Brasil, né, entendeu isso e passou a capturar discursos sobre diversidade, tolerância, racismo, ao mesmo tempo em que ele promove o racismo recreativo sem parar, e, no fim, promove o racismo sistemático, o racismo, enfim, de fato, né? Não tem diferença entre os racismos nesse sentido. E é isso, a gente tem que, de alguma forma, pensar paralelos, né? Não só pensar o que está na cena, mas pensar como que a cena está sendo produzida. E acho que o tempo todo a Denise está falando dessa produção da cena da razão, do que a razão, essa razão faz, né? Engolfar os sujeitos, obliterar os sujeitos, e aí a própria razão crítica, ela acabou produzindo uma lógica lá de exclusão, que no fim, então, se o problema é exclusão, vamos incluir. Mas sem pontuar que a própria normalidade da escola, enfim, das instituições, ela produz essa exclusão, né? Então também tem muita dificuldade, às vezes, com o discurso da inclusão, voltando para nós aqui de novo na educação, né? O discurso da inclusão que não faz uma análise mais detida em como que a gente está produzindo sem parar. Então também exclusões, né? Também, ou seja, um tipo de inclusão, né? Uma inclusão excludente desses sujeitos, né? Até o aluno, que é o aluno de inclusão, já é nomeado dessa maneira. Ah, esse é o aluno de inclusão. Ele só é incluído se ele tiver o laudo X que garante a ele, porque, enfim, porque a própria é isso, né? A própria universalidade da escola, em tese que é para todos, ela já está o tempo todo dividindo os sujeitos nas suas atribuições, e aí, então, quem vai poder ser incluído no sentido de ter um atendimento especializado, né, e tal, é aquele que prova que é, então, subalterno. Então, até a nossa lógica de lidar com a diferença, nomeando quem que é o deficiente, que é aquele que não tem a eficiência normativa, é muito problemática, porque essa eficiência normativa que já produz o tempo todo o que ela considera como deficiência. Então, fazendo aqui várias pontes finais, eu acho que é isso que eu poderia pontuar. Não sei se mais gente quer falar algo, acho que, enfim, a nossa conversa não acaba, né? É Mas uma conversa sem fim, né? A gente pode até pensar em outros encontros, enfim, se você quiser, super convidado. Queria te agradecer imensamente. Acho que para mim, foi, assim, muito bom poder entender o que eu li, né? De outra forma, inclusive, né? E é isso. Queria então te agradecer em nome do PIBID, do IFRJ Campus Duque de Caxias, do NEABI também, né? Que de alguma maneira está envolvido aqui. E é isso. Vou fechar aqui a gravação e pra gente poder falar qualquer coisa.